Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso projeto Aprenda em 30 Minutos, aprovação PGE. Comigo, Gustavo Faria, falando de Direito Processual Civil. Vamos tratar de mais um tema de muita importância dentro do processo, mas não sem antes te pedir para curtir nosso vídeo, deixar seu comentário aqui no YouTube, recomendar temas, deixar sugestões aí de pautas. Eu acho que vai sempre importante essa nossa interação. E claro, também, se possível, entre em contato comigo lá pelo meu Instagram, me adicione aqui no _Gustavo Faria, para a gente continuar aqui a nossa interação e criar mais proximidade. O tema de hoje, como você já viu aí no título do nosso vídeo, vai envolver a execução e a prescrição intercorrente. Esse tema é de extrema relevância, que envolve aqui alguns aspectos importantes, tanto no âmbito da execução fiscal, quanto no âmbito do próprio Código de Processo. Quando a gente fala da chamada prescrição intercorrente, pessoal, a gente está falando daquela prescrição que ocorre no curso da execução. A prescrição que ocorre no curso da execução e possibilita a extinção de algumas execuções. A prescrição intercorrente tem como objetivo evitar que execuções mal sucedidas, seja pela não localização do executado, seja pela não localização de seus bens, fiquem tramitando indefinidamente, o que então se propicia, como repito, a extinção pela chamada prescrição intercorrente, o que sob determinado ponto de vista traz segurança jurídica e também acaba otimizando a gestão de processos infrutíferos. Claro, você não pode, em hipótese alguma, confundir a prescrição intercorrente com a prescrição propriamente dita, ou prescrição em sentido estrito, que é o prazo para o exercício da pretensão. Nas palavras do professor Alexandre Câmara, a prescrição intercorrente é um fenômeno análogo à prescrição estrito sensu, mas que desta se diferencia porque ocorre quando o processo já está em curso, não tendo, pois, havido o decurso do prazo prescricional sem o titular do direito lesado ajuizar sua demanda, o que caracterizaria a prescrição propriamente dita. Vamos fazer então o seguinte, vamos fazer uma análise bifurcada. Começar estudando a questão da prescrição intercorrente na Lei de Execução Fiscal, porque será fundamental conhecer o regramento que temos na Lei 6.830, para depois a gente entender o que a gente tem no Código de Processo Civil, com a alteração da Lei 14.195, lá no artigo 921, que claramente é inspirada na Lei de Execução Fiscal. Então vamos lá. A primeira parte é fazer uma análise da prescrição intercorrente na Lei de Execução Fiscal. E aqui eu te peço a seguinte atenção. Eu vou trazer o artigo 40 da Lei 6.830, mas eu vou complementando o que ela vai nos trazer. Confie em mim, essas complementações decorrem de alguns entendimentos do Supremo e do STJ que ao final eu te mostro. Mas então eu faço uma explicação linear, faço uma complementação aqui ou lá, e aí no final eu te digo, tudo isso vem desses entendimentos do Supremo e do STJ. Vamos nessa. O artigo 40 caput, ele diz que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens. E nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Então o juiz determina a suspensão da execução nesses casos e determina a intimação da fazenda acerca dessa suspensão. Veja, o parágrafo 1º diz que suspenso o curso da execução pelas razões expostas no caput, será aberta vista dos autos ao representante judicial da fazenda. E atenção, intimada a fazenda da suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de um ano, para a fazenda diligenciar a localização do executado, a localização dos seus bens. E durante esse prazo de um ano, não corre a prescrição. Mas, findo esse prazo de um ano, vejam, a lei determina que os autos serão arquivados.
Decorrido o prazo máximo de 1 ano, esse prazo que é contado, como vimos, da ciência da fazenda, sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos. E daqui, fim desse prazo de 1 ano, independentemente de haver o ato formal de arquivamento, começará a correr de forma automática, portanto, o prazo de prescrição intercorrente. O prazo quinquenal de prescrição intercorrente, porque aqui envolve a fazenda. E fim desse prazo prescricional quinquenal, o juiz então ouvirá a fazenda e, não havendo ali qualquer causa impeditiva ou suspensiva do prazo prescricional, ele vai decretar a prescrição e extinguir o processo. Veja, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a fazenda, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Repito, se da decisão que ordenar o arquivamento, leia-se, fim do prazo de 1 ano de suspensão da execução, ocasião em que a lei prevê o arquivamento dos autos, mas como vimos, independentemente do ato formal de arquivamento, nós teremos então o início do prazo prescricional. Tá claro? E só para a gente caminhar para o final, o parágrafo 3º nos traz aqui uma observação importante, que é a seguinte: encontrados que sejam a qualquer tempo, então seja naquele curso do prazo de 1 ano de suspensão, seja no próprio curso da prescrição intercorrente, o devedor ou seus bens serão os autos desarquivados para prosseguimento da execução. E a propósito, havendo aqui a efetiva localização do executado ou a efetiva constrição de bens, atenção, haverá interrupção do prazo prescricional. A localização efetiva do executado ou a constrição de bens gera a interrupção daquele prazo prescricional que já poderia estar contando. Por isso, deixei aqui para vocês que a efetiva localização do executado ou a constrição de seus bens, bastante atenção, será causa de interrupção da prescrição. Frise-se a efetiva localização do executado, a efetiva constrição de bens, não bastando para a interrupção da prescrição simples requerimentos feitos pela exequente. Tá claro? Agora, a título de complementação e de ratificação de algumas coisas que disse há pouco, vamos então a alguns posicionamentos sumulados e não sumulados dos tribunais superiores. Começando pela súmula 314 do STJ, que lembra que, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. Lembra desse prazo? Fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Fim do qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal. Lembrando que o artigo 40 diz, fim do qual os autos serão arquivados, e aí o prazo começa a correr. Perceba que o STJ não está condicionando o início do prazo da prescrição intercorrente ao ato formal de arquivamento. Próximo ponto. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, a propósito, reconheceu a constitucionalidade desse procedimento que eu acabei de te apresentar. Especialmente desse procedimento que considera o prazo de 1 ano de suspensão do processo, durante o qual não corre prescrição, fim do qual se inicia automaticamente o prazo prescricional. Veja, aqui no informativo 1083, decisão deste ano, ele entendendo que é constitucional o artigo 40, pelo qual a gente acabou de passar, tendo natureza processual esse prazo de 1 ano de suspensão da execução. Natureza processual aqui no sentido de que não versa sobre a suspensão do prazo de prescrição em si, devendo ser entendido aqui só como uma causa legal de suspensão da execução. E após o decurso desse prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente
a contagem do prazo prescricional tributário de 5 anos. Mais uma vez, não se condicionando o início do prazo prescricional ao ato formal de arquivamento dos autos. Agora, para fechar, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial repetitivo, que também vai ao encontro do que dissemos e traz alguns pontos adicionais. Eu vou dividi-lo em 4 partes. Esse julgado, ele começa dizendo que o prazo de 1 ano de suspensão da execução e do respectivo prazo prescricional, porque ele não corre nesse período, tem início automaticamente na data da ciência da fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Como disse, não localizado o executado ou seus bens, suspende-se a execução. E esse prazo de 1 ano de suspensão, ele tem início da data da ciência da fazenda, da intimação do representante judicial da fazenda. Havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar a suspensão da execução. Segundo ponto, havendo ou não petição da fazenda e havendo ou não pronunciamento nesse sentido do juiz, fim do prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional. Então está ratificando tudo o que dissemos. Cientificou a fazenda da ausência de bens ou de não localização do executado, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano, fim do qual automaticamente começa o prazo prescricional, independentemente do ato formal de arquivamento. 3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, mesmo que por edital, interrompem a prescrição intercorrente, não bastando para tal mero peticionamento, por exemplo, requerendo uma penhora. E para fechar, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro desse procedimento, porque nós vimos que temos pelo menos 2 intimações, intimação da suspensão da execução e a intimação que antecede a decretação da prescrição. Então, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação, ela deve demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido. Vou te explicar. Por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de uma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Então, tem uma situação em que a falta da intimação traz um prejuízo presumido. Qual intimação é essa? É aquela que constitui o termo inicial do prazo, que é aquela ciência que se dá da suspensão do processo, né? E que então, depois de 1 ano, você tem ali a deflagração do prazo prescricional. Então, aquela ciência inicial da fazenda, né, que inicia o prazo de 1 ano, é presumido o prejuízo se ela não foi intimada. Agora, em outras situações, ela tem que demonstrar o prejuízo pela falta de intimação. Se, por exemplo, ela não foi intimada antes da decretação da prescrição, ela tem que demonstrar prejuízo. Então, por exemplo, que alegando que não foi intimada antes da decretação da prescrição e que por isso não teve uma chance de comprovar uma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Então, a falta de intimação da fazenda, da suspensão do processo de execução, que é o termo inicial daquele prazo de 1 ano, é uma causa de prejuízo presumido. Agora, a falta de outra intimação qualquer nesse procedimento só vai gerar nulidade se demonstrado um efetivo prejuízo. Tá claro? Julgado do informativo 635, recurso especial repetitivo de 2018, tratando aqui desse nosso tema. E aí é que entra a segunda parte da nossa aula. É absolutamente fundamental compreender como que funciona a prescrição intercorrente na execução fiscal para você entender como que funciona a prescrição intercorrente no CPC, tendo em vista que o Código de Processo claramente se inspirou na atual reforma do artigo 921 para tratar do assunto. Vejam, vamos então ao artigo 921,
que trata da prescrição intercorrente em execuções não fiscais, mas você vai ver que é muito parecido com o que a gente tem na execução fiscal. Veja, o artigo 921 do CPC, ele, alterado por essa lei a que me refiro, traz aqui como uma hipótese de suspensão da execução a não localização do executado ou dos bens penhoráveis. E aí agora vai começar um procedimento para a gente entender como que se desenrola a questão da prescrição intercorrente. Então imagine que voltou frustrado o mandado de citação ou voltou frustrado um mandado de penhora de bens do executado e o juiz então, percebendo a causa do artigo 921, inciso 3, vai declarar a suspensão do processo. Aí me segue nesse raciocínio. Veja, o juiz então determina a intimação do exequente. Ele vai ser intimado tanto da suspensão do processo quanto dessa primeira tentativa frustrada de localização do executado ou de seus bens. Intimado o exequente da suspensão do processo e dessa primeira tentativa infrutífera de localização do executado ou de seus bens, o Código fala que esse é o termo inicial do prazo prescricional, mas que fica suspenso por 1 ano. Então, o exequente é intimado da suspensão do processo e da frustração na tentativa de localização do executado ou de seus bens, e essa intimação é o termo inicial do prazo prescricional. Mas percebam, é um termo inicial que começa e imediatamente já fica suspenso. O prazo é deflagrado, mas ele fica suspenso. Então ele começa e para imediatamente. E fica por 1 ano suspenso. E durante esse prazo, claro, não corre a prescrição. E aí, passado esse prazo de 1 ano, durante o qual não correu prescrição intercorrente, cessa a suspensão da execução, os autos são arquivados e a gente tem o início da contagem do prazo prescricional. Olha como que parece, né? Lá com a execução fiscal. Aqui, mais uma vez, passado o prazo de 1 ano de suspensão, a lei fala em arquivamento dos autos, o STJ tem entendido que não é necessário o arquivamento formal, e inicia-se o prazo prescricional. Lá na obrigação tributária, a prescrição era quinquenal. Qual que é o prazo prescricional de forma geral? O prazo de prescrição intercorrente, ele observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Inclusive, a Lei 14.195 alterou o Código Civil para prever isso, né? Aqui no artigo 206-A, ao dizer que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, o que, a propósito, vai ao encontro, né, da súmula 150 do Supremo, que de longa data já dizia isso. E aí, o que acontece ao fim do prazo prescricional? Fim do prazo prescricional sem localização do executado ou de seus bens, a lógica é a mesma. Oitiva das partes no prazo de 15 dias, aí essa oitiva que, caso não seja realizada, caso não seja oportunizada, é causa de nulidade. E, depois de ouvidas as partes, o juiz, então, extingue a execução pela prescrição intercorrente, inclusive de ofício. Percebam, portanto, que, tanto na execução fiscal, mas agora em especial aqui no CPC, a prescrição intercorrente ela não decorre mais de desídia, de negligência por parte do exequente. Por mais diligente que ele seja, ele então poderá ver a extinção da sua execução pela prescrição intercorrente. Por quê? Porque se não for localizado o executado ou seus bens, suspende-se a execução por 1 ano e, fim desse prazo, começa a contar a prescrição intercorrente. E, independentemente de ele ser diligente ou não, caso o executado não seja localizado ou seus bens, a prescrição fatalmente virá. Isso, inclusive, é motivo de muita crítica doutrinária. Por exemplo, o professor Daniel Amorim lembra que, assim, por mais diligente que seja o exequente, se o executado não for localizado, não tiver bens, ou seus bens não forem alcançados pelas medidas executivas,
o processo será extinto. Ou seja, a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas pela ausência de bens penhoráveis do executado ou sua não localização. No mesmo sentido, o professor Mozart Borba lembra que essa mudança talvez resolva um problema prático de um acervo gigante de processos parados por não localização de bens. Mas, infelizmente, essa alteração também pode acabar sacrificando credores diligentes que observarão a prescrição dos seus créditos não por sua inércia em buscar, mas pela dificuldade prática de localização de bens penhoráveis. Tá claro? Agora, tal como fizemos lá na Lei de Execução Fiscal, vamos trazer aqui também uma observação necessária e importante. Para lembrar que aqui também a efetiva citação em se tratando de processo de execução, a efetiva intimação em se tratando de um cumprimento de sentença, ou a efetiva constrição de bens do executado, aqui também é causa de interrupção do prazo prescricional. Veja como dispõe o parágrafo 4º do 921, ao dizer que a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. Aqui com uma continuação, que a gente não viu lá na Lei de Execução Fiscal, que é a seguinte, dizendo que essa efetiva citação, intimação ou constrição de bens interrompe o prazo esse que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei ou fixados pelo juiz. Te explico. Assim, pessoal, se o exequente fizer um requerimento de desarquivamento dos autos, pedindo a citação, a intimação, a constrição de bens do executado, e esse pedido for feito antes do encerramento do prazo prescricional, não cabe a extinção da execução por prescrição se a efetivação desses atos se der apenas após o encerramento do prazo, né? Ou seja, efetivado o ato de citação, intimação, de constrição, os efeitos interruptivos desses atos retroagem à data do requerimento. O que importa é que o requerimento ainda tenha sido feito dentro do prazo. Afinal, né, a demora na efetivação desses atos, por motivos inerentes aos próprios mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao exequente. E também, perceba aqui mais uma vez que a lei fala em efetiva citação, a gente pode importar aquele entendimento lá da execução fiscal, no sentido de que simples peticionamentos não interromperão o prazo, mas sempre e apenas essa efetiva citação, intimação ou localização de bens. Muito bem. Outro ponto importante que vai ao encontro lá do que dissemos sobre a execução fiscal diz respeito a alegações de nulidade. Veja o que diz o 921, parágrafo 6º, que a alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto nesse artigo somente será conhecida se demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo. Então, assim como vimos lá. Mas aqui também temos uma situação onde o prejuízo é presumido, que também parece muito com o que vimos lá. O prejuízo será presumido, vou até mudar de cor aqui, em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º. A intimação do parágrafo 4º é aquela que dá ciência ao exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou dos seus bens, e que então faz com que a partir dali o processo fique suspenso pelo prazo de 1 ano, durante o qual a prescrição não corre. Então, também indo ao encontro desse entendimento que o STJ manifestou em 2018. Agora, se aqui o prejuízo é presumido, em caso de falta de nulidade em caso de alegação de nulidade do procedimento por falta de uma outra intimação, aí tem que comprovar o prejuízo. Demonstrar o prejuízo, por exemplo, mais uma vez, alegando o exequente que ele não foi intimado antes da decretação da prescrição. Né? Porque lembra que nesse caso existe ali uma presunção de prejuízo e que por isso ele não teve a chance
de comprovar uma causa impeditiva ou uma causa interruptiva do prazo. Então, você tem prejuízo presumido no caso da falta de intimação do parágrafo 4º. No caso de outras intimações que não tenham ocorrido eventualmente, aí não há prejuízo presumido, ele tem que ser demonstrado. E para fechar, uma análise aqui, vejam, da questão atinente aos ônus da sucumbência em caso de extinção por prescrição intercorrente. Acompanhe essa cronologia. Em 2019, o STJ vinha entendendo que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. O que ele dizia com isso era: ora, se eu tenho uma execução extinta por prescrição, o exequente não vai assumir os ônus da sucumbência por isso. A execução foi extinta por prescrição, mas não por culpa sua. Então, quem continua com o ônus da sucumbência é o executado. Todavia, a alteração que o 921 sofreu em 2021 trouxe para o parágrafo 5º uma norma que não coincide com o que o STJ vinha decidindo. Porque ele diz que o juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição do processo e extingui-lo, como já vimos. Agora olha aqui, sem ônus para as partes. Então a Lei 14.195, ela adotou em parte o entendimento do STJ, mas deu um passo além, né? Entendendo que reconhecida a prescrição intercorrente, não haverá qualquer tipo de ônus, despesas, honorários, tanto para o exequente quanto para o executado. Tanto que ele já ajustou a sua jurisprudência a esse entendimento. Veja, aqui no informativo 759, ele entendendo que após essa alteração sobre a qual falamos, promovida pela 14.195, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, obstam à condenação da parte que deu causa à ação. Então, é sem ônus de parte a parte. E para a gente fechar, vale sempre lembrar que todo esse procedimento de prescrição intercorrente, que muitas vezes a gente começa a visualizar no contexto de uma execução de título extrajudicial, também se aplica aos cumprimentos de sentença. Veja, tanto o 921, parágrafo 7º, como a doutrina já destacam que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida não só na execução de título extrajudicial, mas também no procedimento do cumprimento de sentença. De forma, então, que se eu tenho uma decisão transitada em julgado, inicio um cumprimento de sentença e, por exemplo, nesse cumprimento de sentença não são localizados bens do executado, o raciocínio é o mesmo. Haverá suspensão da execução. O juiz intima o exequente da suspensão da execução e dessa primeira tentativa frustrada de localização dos bens. Esse é o termo inicial da prescrição, mas que é imediatamente suspenso. Fica o processo 1 ano suspenso, durante o qual não corre a prescrição, e fim desse prazo de 1 ano, inicia-se a prescrição intercorrente, que, lembrando, poderá ser interrompida por uma única vez, caso haja a efetiva localização de bens. Então, o raciocínio é o mesmo, seja por uma execução de título extrajudicial, seja para um cumprimento de sentença. Então, bastante cuidado com essa dobradinha que você tem que fazer aqui no seu estudo, sempre conjugado das normas, quando eu digo normas, sejam as normas legais, sejam aquelas criadas pela jurisprudência para a execução fiscal, e as normas aqui do 921 para a execução não fiscal e as regras de prescrição intercorrente. É um tema arenoso, muito sinuoso, difícil de explicar, porque demanda toda uma concatenação de ideias. Fiz o máximo possível para que em meia hora a gente conseguisse, então, um resumo inteligível de toda essa sequência cronológica que o raciocínio exige e gostaria muito de saber. Comenta aqui embaixo se você entendeu, se ficou tudo muito claro, se então houve aí um clareamento das suas ideias acerca dessa importante questão que é a prescrição intercorrente no processo civil. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra nos nossos próximos vídeos do nosso projeto Aprenda em 30 Minutos. Um abraço.